Este é mais uma dose regenerativa, o podcast Da B4. da primeira Bolsa de Ação Climática. É isso aí. E hoje é dia 3 de março de 2026. A nossa missão nesta imersão de hoje é, desbravar um território que mudou completamente da água para o vinho. Mudou muito, né? Demais, estamos falando do novíssimo e agora rigorosamente regulado mercado de carbono e de pagamentos por serviços ambientais no Brasil. E o volume de relatórios, os editais e dados de mercado que a gente tem na mesa hoje para analisar é, simplesmente monumental. Sim, é papel que não acaba mais, mas vamos analisar isso. O otimismo circulando nos corredores financeiros é bem palpável. O momento atual exige essa lupa bem de perto, sabe? Nós estamos respirando aqueles ares pós-COP30. Aquele evento gigantesco. Exatamente, que movimentou Belém e trouxe os olhos do mundo todo para a Amazônia. Mas o divisor de águas real é que agora a gente opera sobre as regras do jogo ditadas pela nova lei federal, a número 15.042 de 2024. Que criou o famoso SBCE. O Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, perfeito. Aquele mercado voluntário de carbono que até pouco tempo atrás operava como um verdadeiro Velho Oeste. Totalmente fragmentado, cheio de brechas. Pois é, isso deu lugar a uma estrutura jurisdicional altamente complexa e, eu diria, bem punitiva. E lendo a papelada dos fundos de investimento, fica muito claro que o nível de escrutínio das agências governamentais e também das classificadoras de risco atingiu um patamar sem precedentes. A tolerância para meias-verdades chegou a zero. Zero. Então, o que a gente quer fazer nesta investigação é mapear o fluxo do dinheiro real, entender o caminho das cifras. Desde o pequeno agricultor lá no interior de São Paulo, Até as planilhas dos megafundos estruturados na Faria Lima e, claro, nos cofres do Banco Mundial. isso. Mas, para entender o porquê dessa hiperregulação de agora, a gente precisa olhar pelo retrovisor, né? Encarar os escândalos recentes, porque a quantidade de manchetes policiais envolvendo o setor ambiental no ano passado me deixou, francamente, de queixo caído. O que é fascinante aqui é observar as consequências mercadológicas dessas fraudes. O histórico recente do mercado voluntário expôs vulnerabilidades sistêmicas tão profundas que os investidores institucionais simplesmente travaram. Pararam tudo. Sim, a falta de rastreabilidade, somada a uma certa complacência de algumas entidades certificadoras, abriu as portas para esquemas criminosos pesados. E o primeiro grande abalo sísmico na reputação do setor veio com aquela operação greenwashing da Polícia Federal. Com certeza. Lendo os detalhes dessa operação, o nível de audácia assusta. A investigação mostrou que áreas colossais de terras públicas lá no estado do Amazonas foram pura e simplesmente griladas. E o objetivo final não era só tomar a terra. Nemo era usar a área para esquentar madeira extraída de forma ilegal. Tudo isso sob o disfarce de projetos de conservação ambiental. Basicamente, os criminosos vendiam os famosos créditos de carbono, baseados na premissa de desmatamento evitado. E o volume estimado é um absurdo. Estamos falando de 38 mil cargas de caminhão de madeira ilegal lavada no sistema. Projetos enormes como o Unitorontal e o Fortaleza Tuxi. Que juntos diziam proteger mais de 140 mil hectares. Exato, foram suspensos pela maior certificadora do mundo. Mas o buraco é ainda mais embaixo quando a gente olha para a infiltração de organizações criminosas de outras frentes. Sim, e o desdobramento disso levou à Operação Carbono Oculto. Essa foi pesada. Muito. Ela revelou uma dinâmica de fraude que atinge proporções macroeconômicas. Descobriu-se que organizações criminosas transnacionais de altíssima periculosidade, incluindo o PCC, montaram uma engrenagem financeira ultra complexa para lavar cerca de 52 bilhões de reais. 52 bilhões! E a mecânica envolvia pulverizar esse capital através de uma rede de mais de 1.000 postos de combustíveis. Nossa! Depois, o dinheiro era ocultado em contas geridas por fintechs clandestinas que funcionavam como fachada. E o estágio final era a integração na economia formal, certo? Certo. Eles faziam isso mediante a compra de usinas de etanol, como a usina Itajobi, e outras estruturas associadas ao Grupo REAG.
Isso acabou contaminando até mesmo as cadeias que geram os CBOs, que são os créditos oficiais do programa RenovaBio. É bizarro constatar que o crime organizado viu na pauta da transição energética um veículo perfeito para lavagem de dinheiro em escala industrial. A grande dúvida que fica ao ler esses relatórios policiais é: como o mercado global absorve um golpe institucional desses? O capital privado internacional fez as malas e foi embora do Brasil? Olha, o dinheiro não desapareceu, mas ocorreu um movimento agressivo que, no jargão financeiro, a gente chama de flight to quality. A fuga para a qualidade. Exatamente. O capital global, aquele dinheiro sério de fundos de pensão e tesourarias corporativas, abandonou em massa os antigos projetos de desmatamento evitado. Porque esses projetos costumavam usar linhas de base infladas, né? Sim. Na prática, criava-se um cenário hipotético exagerado de destruição futura só para gerar e render um volume maior de créditos ao dizer que aquela destruição não ocorreu. Uma matemática criativa. Hoje, o fluxo de capital migrou para intervenções físicas, palpáveis e mensuráveis. O foco total agora é em soluções baseadas na natureza que envolvam o reflorestamento físico. O chamado ARR. Isso. O mercado agora exige uma adicionalidade comprovada e uma diligência extrema. Em termos simples, se a árvore não foi fisicamente plantada, georreferenciada e monitorada com extremo rigor, o dinheiro institucional não entra. Não entra mesmo. E vendo essa exigência implacável por garantias inquestionáveis, faz todo sentido a mão pesada do Estado entrar em ação. Porque se o mercado global pede qualidade, o governo federal precisou vestir o chapéu não só de regulador, mas de arquiteto de toda essa infraestrutura. Com certeza. E os movimentos recentes do BNDES, que estão acontecendo exatamente agora, neste mês de março de 2026, ilustram isso perfeitamente. O BNDES está na fase final de um edital que tem um peso histórico. É o FIEP Fomento número 012026. Cujo prazo de submissão vai até o dia 20 de março. O ponto crucial de compreensão sobre essa iniciativa é que o banco não está alocando recursos para comprar créditos de carbono prontos. Ah, isso é importante esclarecer. O objetivo é investir pesado para criar infraestrutura de integridade nacional. O parceiro técnico que vencer esse certame terá a missão de entregar um estudo estruturante para construir um sistema soberano de certificação de carbono no Brasil. O que envolve mapear custos reais, definir quais tecnologias de monitoramento digital baseadas em satélite vão ser usadas e estabelecer uma governança à prova de falhas. O objetivo macro do país é deixar a posição de mero exportador de créditos brutos e passar a dominar a tecnologia de conformidade e auditoria ambiental. É construir as fundações do prédio antes de tentar vender os apartamentos. Excelente analogia. E nessa mesma linha de estruturação, a leitura dos relatórios da FINEP mostra que eles também abriram os cofres. Há uma injeção massiva de recursos focada em inovação tecnológica crua, aquela pesquisa de base que costuma dar calafrios nos investidores privados por causa do risco altíssimo de dar errado. É que a inovação precisa de capital paciente. A FINAP, operando através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, direcionou 500 milhões de reais exclusivamente em formato de subvenção econômica. Dinheiro não reembolsável. Exato. A função desse capital é absorver os altíssimos riscos tecnológicos que inviabilizam projetos de ponta, áreas como o hidrogênio verde, os biocombustíveis de nova geração e os complexos sistemas de captura e armazenamento físico de carbono. Então, o governo atua como a ponte financeira essencial entre as bancadas da academia e a linha de produção da indústria, para acelerar de verdade a transição energética. Mas dentre todas essas manobras federais, o arranjo jurídico desenhado para as concessões florestais foi o que mais me chamou a atenção. O caso prático da Floresta Nacional do Bom Futuro, lá em Rondônia, parece uma jogada de mestre da administração pública. É um marco. Porque o governo se depara com uma área degradada gigantesca, mas os cofres públicos não têm os bilhões necessários para plantar a floresta do zero. A sacada foi transferir o problema e a oportunidade para quem tem o dinheiro. Esse modelo de concessão altera radicalmente as regras do jogo e a relação entre o Estado e o mercado. Na Flona do Bom Futuro,
transfere-se a obrigação técnica e o ônus financeiro da restauração de 15 mil hectares inteiramente para a iniciativa privada. 15 mil hectares é muita coisa. Em troca de assumir esse custo monumental, a empresa ou consórcio vencedor ganha o direito de ser remunerado exclusivamente pela geração e venda futura dos créditos de carbono de alta integridade oriundos dessa nova floresta. E o brilho desse mecanismo jurídico é que a terra não é privatizada. Ela continua sob titularidade do Estado. O poder público mantém o patrimônio territorial intacto, a floresta é recuperada sem custo para o contribuinte e a empresa assume o risco em troca do lucro no mercado global de carbono. É uma dinâmica em que todos parecem ganhar. E quando saímos da esfera federal e olhamos para a máquina estadual, o Estado de São Paulo assume uma posição de vanguarda muito interessante com as políticas da CEMIL, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Sim, o Estado estruturou o Programa Estadual de Restauração e Conservação Ecológica. Ele espelha muito dessa lógica federal. Eles estão permitindo que fundos privados banquem a restauração de assustadores 40 mil hectares de terras públicas paulistas. E o pagamento? São os créditos de biodiversidade e carbono gerados na área. A relevância dessa ação estadual é brutal. Considerando que em São Paulo os biomas da Mata Atlântica e do Cerrado já se encontram densamente fragmentados. O custo de restaurar esses fragmentos é alto e a janela de tempo é curta. Muito curta. Além de atrair grandes operações corporativas para restauração em massa, o desenho das políticas em São Paulo demonstra um entendimento claro de que a sustentabilidade não se sustenta sem impacto social profundo. O programa PSA Jussara ilustra essa visão integradora de forma brilhante. Os detalhes do PSA Jussara são fascinantes. Ao invés de apenas multar quem corta a palmeira Jussara para tirar o palmito, o governo criou um contrato de 5 anos. Eles pagam entre 36 mil a 38 mil reais por família participante. É uma mudança de paradigma. São agricultores familiares de comunidades quilombolas recebendo depósitos regulares em dinheiro para cultivar, colher os frutos e, principalmente, manter a árvore em pé. O incentivo econômico subverte a lógica do desmatamento. É a bioeconomia pagando as contas do mês e botando comida na mesa dessas famílias, na vida real, muito longe da abstração do mercado financeiro. O impacto na ponta é o que garante a preservação real. Paralelamente a isso, não adianta injetar milhões em biomassa e estocagem de carbono se esse ativo puder virar cinzas na próxima estação seca. Exato. Frente à intensificação da atual necessidade climática que tem gerado secas anômalas, a Fundação Florestal abriu processos para a contratação emergencial de 243 brigadistas. Demonstra-se aí a maturidade de entender que o Estado precisa agir não apenas no plantio, mas na blindagem física e ostensiva desses ativos ambientais contra os incêndios avassaladores causados por essa necessidade climática intensa. Perfeito. Vimos os bilhões do BNDES e as políticas robustas do governo estadual, mas é no chão de terra do município que essas diretrizes realmente esbarram na realidade. E para entender essa mecânica micro, os documentos sobre a cidade de Jacareí, no Vale do Paraíba, chamam muita atenção. Jacareí é um ótimo estudo de caso. O município pegou a Lei Municipal número 6.485, aprovada em 2022, e a transformou no musculoso Programa Renascentes. O objetivo pragmático deles para este ano de 2026 é restaurar 55 hectares, uma resposta de sobrevivência direta às ameaças de necessidade hídrica extrema que rondam as bacias da região. Se conectarmos isso ao cenário geral, o principal obstáculo histórico dos programas municipais de pagamento por serviços ambientais sempre foi a adesão do proprietário rural. Porque o pequeno produtor muitas vezes depende daquela margem de rio para o gado beber a água ou para pasto. Jacareí atacou frontalmente o gargalo do custo de oportunidade da terra. O sistema do programa utiliza um mapeamento inteligente que foca nos produtores localizados estrategicamente em zonas de recarga de aquíferos e nas áreas de preservação permanente mais críticas para o abastecimento da cidade. E lendo a cartilha do programa Renascentes, o que mais me surpreendeu foi o pacote de incentivos.
Eles sabiam que só oferecer alguns trocados não ia convencer o produtor a tirar o gado da beira do rio. Precisava de mais. A prefeitura entrega um pacote que inclui consultoria técnica especializada, fornece os rolos de arame e as estacas para isolar a área fisicamente, todos os insumos florestais e, o mais impactante, viabiliza a instalação de biodigestores. Isso resolve o problema dos efluentes sanitários na propriedade rural e reduz a carga de poluição direto no manancial. Tudo isso atrelado ao pagamento financeiro pelo serviço ambiental. O quebra-cabeça que fica é como uma prefeitura de médio porte financia uma operação tão cara. O modelo mental ali é atuar como um hub financeiro conectando pontas soltas. A prefeitura orquestra o programa acessando fundos do governo estadual, captando recursos do FIDRO para cobrir os custos de educação ambiental e usando o FECOP para financiar a parte pesada de infraestrutura, como as cercas de proteção. E o refinamento do modelo está em trazer iniciativa privada para a mesa. Exatamente. Corporações gigantescas que possuem metas globais de reposição hídrica, como a Ambev e o Instituto Mauê, entram como os agentes pagadores diretos pelas intervenções dentro das microbacias. Cria-se um arranjo de parceria público-privada executado em escala hiperlocal, o que garante a perenidade financeira da adaptação ambiental para enfrentar a necessidade hídrica. É um modelo muito bem amarrado. Vamos analisar isso, porque aqui é que fica muito interessante. Enquanto as prefeituras criam essa base de proteção hídrica local, quem está assumindo a execução de reflorestamento em hiperescala na Amazônia são as chamadas Climate Techs, impulsionadas pelo peso pesado do capital privado. O cenário mudou de figura. Com aquele colapso de credibilidade dos antigos projetos de conservação que a gente discutiu no início, uma enxurrada de centenas de milhões de dólares está inundando empresas focadas na remoção física suja de terra do carbono. Em 2026, os dados mostram gigantes dominando as manchetes. A engenharia financeira que viabiliza empresas desse porte é notável e se apoia fortemente no conceito de blended finance. Na prática, o que isso significa? Significa misturar fontes diferentes de capital, unindo o dinheiro público, que tolera mais risco e prazos mais longos, com o capital de risco privado e agressivo. A Mombac ilustra isso com um modelo verticalizado impressionante. Eles não atuam como meros consultores. Eles compram ou arrendam vastas extensões de terras degradadas na Amazônia para executar o plantio biodiverso de dezenas de milhões de árvores nativas. Para massificar essa operação fundiária e florestal, eles levantaram um fundo colossal de 250 milhões de dólares. Convertendo é bem mais de R$1 bilhão captados de investidores globais. Tentar fechar a conta desse negócio parece loucura no início. Os relatórios indicam que custa mais de R$30 mil para recuperar adequadamente um único hectare de floresta amazônica. É um custo bem alto. A matemática de levantar bilhões só se justifica por causa de um mecanismo chamado Off-Take Agreements. Eles vendem os créditos de carbono de forma antecipada. A Microsoft, por exemplo, assinou compromissos para comprar quase 3 milhões de créditos de carbono dessas florestas, que muitas vezes ainda são apenas mudas. Tudo isso para neutralizar a pegada colossal de energia dos seus data centers de inteligência artificial. O Google seguiu o mesmo caminho. É o dinheiro do silício e da inteligência artificial bancando a semente na terra. O desafio brutal é que o risco atrelado a esse plantio físico em escala industrial é assustador. Uma árvore plantada hoje precisa sobreviver por décadas para sequestrar o carbono prometido. E para ancorar essas operações e atrair o capital corporativo sem que os juros inviabilizem a operação, o Estado atua mitigando o risco inicial. O BNDES, através do Fundo Clima, entrou com liquidez pesada e subsidiada. Eles aprovaram R$100 milhões e uma injeção de impressionantes R$437 milhões. O verdadeiro teste de fogo para essas corporações vai muito além de planilhas financeiras. O desafio é biológico. Assegurar a permanência estrutural dessas novas florestas por 100 anos, enfrentando um cenário atual de necessidade climática extrema, com secas cada vez mais severas, será a prova definitiva desse modelo de negócios. Enquanto essas startups com o DNA do Vale do Silício focam na Amazônia, o setor tradicional da nossa economia também mexeu as peças do tabuleiro.
Pesos pesados corporativos como Itaúsa, Bradesco, Natura e Vale não ficaram apenas assistindo à regulação federal. Eles criaram as CASE. A Climate Action Solutions and Engagement. Pelo que observei no manifesto deles, não é apenas um balcão de negociação de créditos, mas uma verdadeira incubadora. O objetivo é prospectar, dar suporte intelectual e preparar projetos socioambientais locais com alto rigor científico. Montando uma vitrine irretocável para apresentar aos investidores internacionais durante a COP31. É a elite financeira brasileira montando seu catálogo premium de conformidade. E a estruturação desse catálogo premium nacional dialoga diretamente com a revolução geopolítica e multilateral que está ocorrendo nas altas esferas diplomáticas. A disrupção mais profunda apresentada durante as discussões impulsionadas pela COP30 atende pela sigla TFFA. O Tropical Forest Forever Facility. Trata-se de um mecanismo concebido para rodar sob a custódia do Banco Mundial, que propõe algo antes impensável: reverter completamente a lógica econômica predatória que historicamente punia a conservação. A ambição desse fundo é um ponto fora da curva. Os documentos apontam para uma captação de 125 bilhões de dólares. Mas o pulo do gato não é a montanha de dinheiro, e sim a simplicidade chocante de como ele será distribuído. Eles jogaram no lixo a burocracia enlouquecedora de calcular o carbono de cada projetinho isolado, que sempre acabava em discussões intermináveis sobre vazamento de emissões. A proposta do TFF é remunerar os países soberanos com base em um critério jurisdicional de performance clara e inegociável. A genialidade matemática do TFF reside exatamente nessa clareza brutal de métricas. A regra estabelece que se nações detentoras de florestas tropicais, como o Brasil ou Indonésia, conseguirem provar via auditoria de satélite independente que a sua taxa de desmatamento foi mantida abaixo do patamar de 0,5% ao ano, elas têm direito a um pagamento fixo. E de quanto é esse pagamento? Esse pagamento é de $4 anuais por cada hectare de floresta preservada. Funciona como um dividendo soberano direto, gerado pelos rendimentos das aplicações do próprio Fundo Global. Altera-se o paradigma. Em vez de apenas financiar o combate ao fogo ou punir a destruição, o sistema financeiro passa a pagar aluguel contínuo pela manutenção da infraestrutura natural do planeta. O detalhe que parece o mais revolucionário nas regras do TFF é o mandamento social que acompanha o dinheiro. Isso é fundamental. O regulamento exige que 20% do volume total repassado ao país vá de forma compulsória e auditável diretamente para povos indígenas e comunidades locais. Acaba aquela velha história de o recurso ficar travado na burocracia da capital e nunca chegar quem realmente acorda cedo para vigiar a floresta. E nessa esteira de injeções massivas de capital externo, os relatórios também detalham as operações de alavancagem de crédito verde. A arquitetura financeira global agora abraça o que chamamos de fundos de dívida climática. Destaca-se aí o Climate Debt Fund. Operando sob a gestão estrutural do Banco do Brasil, o projeto nasce com um aporte inicial na casa dos 496 milhões de dólares. Mas o desenho financeiro tem como meta alavancar até 1 bilhão e 200 milhões de dólares, atraindo investidores institucionais. O mecanismo serve para destravar o acesso a linhas de crédito com taxas muito mais atraentes para o setor produtivo brasileiro, desde que as empresas comprovem práticas atreladas à sustentabilidade, mirando reduzir 45 milhões de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera até 2028. Toda essa engrenagem governamental e de mercado ocorre em paralelo a uma mudança de postura drástica no capital filantrópico mundial. A filantropia também virou a chave do assistencialismo para o pragmatismo de resultados. Vimos a formação de uma coalizão entre gigantes como WWF, Conservação Internacional e The Nature Conservation, focada exclusivamente em levantar fundos para bater a meta física de restaurar 4 milhões de hectares degradados até o fim da década. Mas a movimentação que realmente quebrou paradigmas esse ano veio dos escritórios da fundação de Jeff Bezos. O Bezos Earth Fund rasgou o manual tradicional de doações ao destinar quase 10 milhões de reais para consórcios na Amazônia. O que se observa na estratégia recente do Fundo Bezos é o fim do modelo de tutela paternalista.
A alocação de aproximadamente R$ 9.700.000 não foi para a distribuição de cestas básicas ou projetos paliativos. O dinheiro foi direcionado cirurgicamente para o Capacity Building, que é a capacitação técnica contínua e intensiva de lideranças indígenas locais. Em parceria com entidades como o Environmental Defense Fund, eles investiram em prover infraestrutura logística, formação e economia ambiental e o desenvolvimento de um braço de suporte jurídico de altíssimo nível para essas populações. O impacto prático disso muda a balança de poder. As lideranças dos povos originários não dependem mais de ONGs servindo de intermediárias para falar por eles. Eles absorveram conhecimento técnico do mercado de carbono e hoje sentam à mesa nas rodadas de negociação plenamente instrumentalizados. Estão debatendo contratos complexos de igual para igual com os executivos e desenvolvedores de projetos que descem de Wall Street para a floresta. Eles próprios defendem seus direitos fundiários e estruturam cláusulas que garantem um acesso direto e justo aos lucros astronômicos gerados nas suas terras. É a tradução de dignidade em poder de fogo comercial. Isso levanta uma questão importante quando organizamos todas as peças do que analisamos hoje. O cenário consolidado em 2026 prova que o mercado mudou de era. Demonstrou-se de forma empírica que aliar inteligência financeira hipersofisticada ao combate estrutural da atual necessidade ambiental não é mais um discurso utópico de ativistas. Tornou-se o único caminho macroeconômico capaz de atrair capital. O dinheiro institucional existe aos trilhões e está fluindo através de editais governamentais, blended finance e mecanismos multilaterais como o TFF. O amadurecimento reside na exigência. A era do relatório em PDF bem diagramado acabou. O prêmio financeiro agora exige integridade técnica absoluta, comprovação de adicionalidade física e uma transparência implacável suportada pelas redes de auditoria digital. E aqui vai uma provocação final depois de digerirmos tantos dados. Considerando que os satélites de alta resolução e as inteligências artificiais de monitoramento florestal hoje expõem qualquer inconsistência em questão de horas, fica grande reflexão para quem está acompanhando as engrenagens desse novo mundo. Será que estamos testemunhando os últimos dias da velha economia das promessas corporativas vazias? É possível perceber que talvez estejamos cruzando o limiar de uma economia real e implacável, onde a floresta mantida em pé e respirando, de fato passa a valer financeiramente muito mais do que a terra nua desmatada. Fica o convite para continuarmos questionando e nos aprofundando nesse cenário em constante evolução. 2026 é o ano da conformidade e você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente aqui no Spotify e não esqueça de abrir a sua conta na B4 em www.b4.capital.